Senhoras e senhores, sou Thiago Lima Breus, professor do curso Professor Luiz Carlos. Estou aqui hoje para tratar do mandado de segurança. Sabemos que o mandado de segurança é um remédio constitucional assegurado pela Constituição Federal de 1988 no artigo 5º, ou seja, como direito fundamental, no artigo 5º, nos incisos 69 e 70 da Constituição. Recentemente, no ano de 2009, foi editada a lei que regulamentou esses dois incisos do artigo 5º, ou seja, o inciso 69 e o inciso 70 da Constituição Federal, na edição da Lei 12.016 de 2009. Essa Lei 12.016 de 2009 substituiu a Lei 1533 de 1951, que até a edição da nova lei regulamentava o remédio constitucional. Vejam assim, o mandado de segurança é o remédio constitucional cabível sempre que um ato abusivo ou ilegal, que vai ser praticado por uma pessoa chamada de autoridade coatora, ou seja, sempre que um ato abusivo ou ilegal violar direito líquido e certo da pessoa que se utiliza do mandado de segurança, da pessoa que impetra o mandado de segurança. Ou seja, nós temos um ato abusivo e ilegal praticado por uma autoridade pública ou por alguém que esteja investido numa função de autoridade pública, por exemplo, o reitor de uma instituição de ensino superior, o diretor de uma universidade privada. Aí, quando estiver no exercício de uma função delegada do serviço público, poderá funcionar como autoridade coatora, desde que pratique ato ilegal ou abusivo. E esse ato ilegal ou abusivo, para que enseje o cabimento do mandado de segurança, deve violar direito líquido e certo da pessoa do impetrante. O que significa dizer um direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele direito comprovado de plano. Na verdade, quando nós falamos em direito líquido e certo, significa dizer que os fatos que sustentam o cabimento daquele mandado de segurança é que são, desde logo, passíveis de comprovação no pedido inicial do mandado de segurança. Ou seja, direito líquido e certo, e uma boa definição aqui, é aquela em que nós temos um direito líquido e certo, respaldado em fato certo, comprovado de plano por prova pré-constituída. Para os senhores que estão aí anotando, essa é uma excelente definição de direito líquido e certo. É aquele respaldado em fato certo, comprovado de plano por prova pré-constituída. Eis a nossa definição, um bom conceito do que vem a ser direito líquido e certo. Ou seja, em sede de mandado de segurança, a cognição da ação não permite que se produzam provas. Não se permite a oitiva de testemunhas, não se permite, em sede de mandado de segurança, a produção de prova outra que não seja aquela prova documental trazida desde logo nos autos. Então, descarta-se perícia, descarta-se testemunha pela impossibilidade de fazê-lo em sede aí do mandado de segurança. E, no conceito constitucional de mandado de segurança, é cabível o mandado de segurança toda vez que um ato ilegal ou abusivo violar direito líquido e certo da pessoa do impetrante, desde que esse ato ilegal ou abusivo não seja passível de ser reprimido por meio de habeas corpus ou por meio de habeas data. Quando nós falamos em mandado de segurança, é um remédio chamado de subsidiário. Da onde vem essa subsidiariedade do mandado de segurança? Exatamente da impossibilidade de impetração desse remédio quando cabível os habeas, ou seja, o habeas corpus, quando o ato ilegal ou abusivo conduzir à violação ao direito de ir e vir, à liberdade de locomoção do impetrante, ou então quando o ato ilegal ou abusivo conceder na impossibilidade de acesso ou coincidir com a impossibilidade de acesso dos dados relativos à pessoa do impetrante, que é previsão constitucional do habeas data, prevista lá no artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição Federal.
Ou seja, mandado de segurança tem essas características. Um ato ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo, ou seja, aquele direito respaldado em fato certo, comprovado de plano por prova pré-constituída. E, ademais, quando a gente fala de mandado de segurança, não cabe nas hipóteses em que houver a possibilidade de impetração de um habeas data ou de um habeas corpus. Ainda, mandado de segurança, para ser utilizado, ele deve obedecer o prazo decadencial previsto na Lei 12.016 de 2009. Qual é esse prazo decadencial? O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, é aquele estabelecido lá na Lei 12.016 de 120 dias. Ou seja, a pessoa tem 120 dias depois da ciência do ato ilegal ou abusivo para lançar mão do mandado de segurança coletivo. E atenção, muitos concursos e o exame de ordem muitas vezes trazem assertivas da seguinte natureza. O prazo decadencial do mandado de segurança preventivo é de 120 dias. Essa assertiva está errada por quê? Ela está errada porque para o mandado de segurança preventivo inexiste prazo decadencial. Por que inexiste prazo decadencial para o mandado de segurança preventivo? Porque não existe ainda o ato ilegal ou abusivo contra o qual se dirige o mandado de segurança. Não tem como se contar um prazo. Então, antes da impetração do mandado de segurança, já vista que ele está impetrando contra uma ameaça ao direito líquido e certo. Algumas súmulas sobre o mandado de segurança são muito importantes, que vocês devem aí fazer anotação, devem aí estudá-las. Primeiro é a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Diz a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Por quê? Porque a lei não está gerando violação ao direito líquido e certo do indivíduo. Se ela gerar violação a direitos, gera de uma coletividade, ela tem uma natureza genérica, uma natureza abstrata. Portanto, não é passível da impetração do mandado de segurança contra esse ato exclusivamente. E outras duas súmulas são muito importantes. Anotem aí, súmula 629 e súmula 630, ambas do Supremo Tribunal Federal também. Essas súmulas tratam do cabimento do mandado de segurança coletivo e uma delas, a 629, vai estabelecer que não há problema na concessão do mandado de segurança coletivo sem a presença da assinatura de todos os representados por aquela entidade de classe, por aquele partido político que está a impetrar o mandato de segurança coletivo. E a 630 diz que a entidade de classe, a associação, pode impetrar o mandato de segurança coletivo, ainda que interesse apenas parte dos representados por aquela associação, por aquela entidade. E aí é importante, mandado de segurança coletivo e mandado de segurança individuais têm a mesma natureza, tanto um quanto o outro, o coletivo quanto o individual, tem a mesma natureza. O que os difere a rigor é o polo ativo. Se nós tivermos uma assertiva numa prova assim, vocês que estão estudando, João, Pedro, Maria, Fernanda, Carlos, Francisco impetraram o mandado de segurança. Esse é o mandado de segurança individual. Não é porque o polo ativo consta, no polo ativo constam uma série de pessoas que vai tornar o mandado de segurança de individual em coletivo. O mandado de segurança coletivo é aquele no qual há uma pessoa jurídica representando uma coletividade. Então nós temos um partido político com representação no Congresso Nacional, nós temos uma entidade de classe, uma associação constituída há pelo menos um ano na defesa dos seus representados. Aí sim nós temos um mandado de segurança coletivo. Senão, ainda que haja um polo ativo ampliado, ainda que haja uma grande quantidade de pessoas no polo ativo, nós temos aí sim um mandato de segurança individual. Então, muita atenção para essas questões. Diferença entre mandato de segurança coletivo e mandato de segurança individual. Se vocês estão estudando pela Lei 12.016 de 2009, a lei que regulamenta o mandato de segurança, muita atenção para o artigo 7º. No artigo 7º da Lei 12.016 se estabelece, no parágrafo 2º, as matérias que se impede a concessão de antecipação de tutela em sede de mandado de segurança. Não significa dizer que não cabe mandado de segurança para impetração, por exemplo, para compensação tributária, mas descabe, nessas hipóteses, o mandado de segurança para fins descabe a liminar concedida no mandato de segurança. Então, muita atenção para o artigo 7º da Lei 12.016 de 2009. Essas questões aí são as questões principais acerca do mandato de segurança que vocês irão aprofundar com a leitura da Lei 12.016 de 2009, essa lei que substituiu a Lei 1533 de 1951.